Bom dia, gente! Nesse trabalho, iremos falar um pouco sobre o conto A Causa Secreta. Iremos explicar cada tópico solicitado. Os participantes do grupo são Emanuela Prado, Fernanda Manrique, Giovana Dias, Júlia de Oliveira, João Vitor e Nicolas Freitas. O conto A Causa Secreta foi publicado em 1885 na Gazeta de Notícias e agrupado em 1896. Essa obra foi escrita por Machado de Assis e foi intitulada A Várias Histórias, fazendo parte da quinta coleção de contos levados para o público. Basicamente, a história ocorre entre Garcia, Fortunato e Maria Luísa, esposa de Fortunato. O clímax ocorre quando Garcia e Maria Luísa flagram Fortunato torturando um rato, arrancando suas patas com uma tesoura e lhe colocando no fogo, mas mantendo ele vivo para que sentisse dor. Essa era a causa secreta do homem, sofrimento alheio era-lhe prazeroso. Vim falar sobre os principais personagens do conto. Os principais personagens do conto eram Fortunato, Garcia e Maria Luísa. Fortunato, homem costumava esbarrar regularmente em Garcia. Era rico e quieto, homem de poucas palavras, e também era médico. Garcia, homem formado em medicina, que se interessava muito em Fortunato e seus estranhos costumes. Maria Luísa, esposa de Fortunato, mulher bela e delicada. Na maioria das vezes costumava ficar em casa costurando. Esse é um conto escrito da forma típica do Machado de Assis, em que é um conto não linear. Ele começa pela parte mais interessante da história, contando o clímax e o desenvolvimento, falando sobre a cena do rato, em que deixa em dúvida essa possível compaixão que pode haver em Fortunato. Depois, ele vai para o começo da história com Fortunato, Maria Luísa e Garcia. Logo após, ele vai para o fim da história contando o desfecho de Fortunato gostar do próprio sofrimento e sentir prazer com isso, e o possível amor de Garcia e Maria Luísa. A narração do conto A Causa Secreta ocorre em terceira pessoa, com o narrador onisciente, ou seja, o narrador tem total conhecimento de todos os personagens e os fatos ocorridos ao decorrer da história. Podemos perceber isso através das seguintes características. Ele está narrando em terceira pessoa, ele sabe mais do que os outros personagens e ele coloca-se atrás e acima deles, ou seja, tem uma visão por detrás. Uma frase retirada do próprio conto que pode comprovar é: agora mesmo os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que já no rosto de Garcia uma expressão de severidade que lhe não é habitual. Essa é uma frase retirada do conto que pode comprovar que o narrador é onisciente. O conto A Causa Secreta ocorre-se no período de 1862. Na verdade, no ano de 1860, Garcia ainda estava na escola, onde encontrou Fortunato. Já em 1861, Garcia tinha se formado em medicina, mas esses pontos são brevemente explicados no começo do conto. Por isso, começa o parágrafo da seguinte forma: Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. O casal, Maria Luísa e Fortunato, moravam em Catumbi, junto com Garcia. Como no começo do texto, Machado de Assis contava que os personagens já estavam mortos. Logo, é de se esperar que toda a história se passe em Catumbi. E também tem como perceber isso através de menções no conto onde dizem que eles estavam em Catumbi. Ao ler o conto, eu pude observar a presença de muitas figuras de linguagem. São elas metáfora, catacrese, metonímia e sinestesia.
Como o conto apresenta muitas figuras de linguagem, eu selecionei apenas algumas das seguintes frases apresentadas na foto a seguir. As figuras de linguagem que passam uma imagem negativa são as figuras 1, 2 e 4, e as demais passam uma imagem positiva no conto.